Boa tarde a todos, que o dia seja lindo e que a paz percorra o coração de todos nós, com a crença fiel de que Deus Pai está no controle de tudo. O estudo do Evangelho segundo o Espiritismo nesse dia. E iniciaremos com a oração que Deus Pai nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também devemos perdoar àquele que nos ofendeu. Não nos deixe, Pai, cairmos em tentações. Livrai-nos de todo e qualquer mal, que assim seja com a graça de Deus. E hoje, neste estudo, estaremos vendo um pouquinho sobre o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec. Fora da caridade não há salvação. O que é preciso para ser salvo? Parábola do bom samaritano, o maior mandamento, necessidade da caridade segundo São Paulo. Fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Instrução dos espíritos e fora da caridade não há salvação. Aí nós iremos ler o primeiro dos tópicos. O que é preciso para ser salvo? E parábola do bom samaritano. E aqui nós poderemos tirar muitas lições para o dia a dia conosco mesmo, com as nossas atitudes diante daqueles com os quais convivemos, com a nossa visão perante a sociedade no momento atual, com os nossos julgamentos que não deveríamos ter e ainda temos, mas que estamos aqui no estudo justamente para nos polirmos e nos qualificarmos com os ensinamentos que Cristo nos deixou. Portanto, quando o Filho do Homem vier à sua majestade, acompanhado de todos os anjos, se sentará sobre o trono de sua glória e todas as nações estando reunidas perante ele, separará um dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá àqueles que estiverem à sua direita: Vinde, vós que fostes abençoados por meu Pai, possui o reino que vos foi preparado desde o início do mundo. Pois eu tive fome, me destes de comer, tive sede, me destes de beber, tive necessidade de abrigo e me abrigastes, estive nu e me vestistes, estive doente e fostes me visitar, estive na prisão e viestes me ver. Então os justos perguntarão: Senhor, quando vos vimos faminto e vos demos de comer, ou que tiveste sede e vos demos de beber? Quando vos vimos sem abrigo e vos abrigamos, e sem roupas e vos vestimos? Quando vos vimos doente ou na prisão e fomos vos visitar? E o rei responderá a eles: Eu vos digo em verdade que todas as vezes que fizeste isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Ele dirá em seguida àqueles que estiverem à sua esquerda: Separai-vos de mim, malditos, ide ao fogo eterno que foi preparado para o diabo e para os seus anjos, pois eu tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, tive necessidade de abrigo e não me abrigastes, estive sem roupas e não me vestistes, estive doente na prisão e não me visitastes. Então eles assim responderão:
Senhor, quando vos vimos ter fome, sede, ou estar sem abrigo, sem roupa, ou doente ou na prisão, e não vos assistimos? Mas ele responderá: eu vos digo em verdade que todas as vezes que deixastes de dar assistência a um desses pequeninos, deixastes de fazê-lo a mim mesmo. E então estes irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. Mateus 25, 31 a 46. Então um doutor da lei, se levantando, disse-lhe para tentá-lo: Mestre, o que devo fazer para possuir a vida eterna? E Jesus lhe respondeu: o que está escrito na lei? Como lês? E ele lhe respondeu: amareis ao Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito, e vosso próximo como a vós mesmos. Jesus lhes disse: respondestes muito bem, fazei isso e vivereis. Mas este homem, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: e quem é meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, lhe disse: um homem que descia de Jerusalém a Jericó caiu nas mãos de ladrões, que o despojaram, cobriram-no de feridas e deixaram-no meio morto. E eis que de repente um sacerdote passava pelo mesmo caminho e que, tendo-o notado, passou bem longe. Um levita, que também vinha pelo mesmo lugar, vendo-o, também passou longe. Mas um samaritano que viajava, passando pelo lugar onde estava esse homem, tendo-o visto, ficou tomado por compaixão. Aproximou-se então dele, passou azeite, vinho em suas feridas e o enfaixou. E pondo-o sobre o seu cavalo, levou-o a uma estalagem e tomou conta dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas que deu ao hospedeiro e lhe disse: cuidai bem deste homem, e tudo o que gastardes a mais, eu vos restituirei em minha volta. Qual destes 3 vos parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? O doutor lhe respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. E depois, lhe disse Jesus, e fazei o mesmo. Lucas 10, 25 a 37. Então, meus amigos, aqui nós vemos que não basta sabermos a palavra de Cristo. Amai ao próximo como a si mesmo. Fazei ao próximo aquilo que gostaria que a ti fosse feito. Às vezes, são nas pequenas atitudes que estas palavras podem ser refletidas. No começo, para aquelas pessoas que ainda acham que tem que ser olho por olho, dente por dente, não vou ajudá-lo porque não é merecedor, que ainda tem esse julgamento arraigado dentro de si, tem que começar com um exercício mesmo. Um exercício. Onde? Dentro de casa, em primeiro lugar, ali dentro de casa, com aqueles com os quais convivemos. Quantas vezes uma palavra atravessada de alguém nos deixa triste, pensando: meu Deus, o que fiz para merecer isso? Mas aí é a hora de pensarmos e ao invés de revidar, da mesma forma, com a mesma aspereza, pensar: fazei àquele que me agride da forma que eu gostaria de ser tratada. Porque a atitude fará com que essa pessoa vá aprendendo a mudar, a repensar e a se refazer enquanto pessoa, a se aprimorar, a se lapidar diante dos ensinamentos que não precisam, às vezes, serem lidos, serem explicados,
mas sim serem mostrados nas atitudes. A nós, espíritas que somos, as atitudes é que nos representam. Não adianta dizermos, sou espírita, frequento a casa espírita, leio o Evangelho, estudo André Luiz, Chico Xavier, Divaldo Franco, se quando estivermos diante de uma situação contraditória, nós esquecermos de tudo que ouvimos e aprendemos nos livros e na casa espírita e começarmos também a atirarmos pedra. Atirarmos pedra. Isso também é ter caridade. Aprender a guardar essas pedras, a deixar de lado, a esquecê-las no caminho e a retribuir com vibrações de amor, de carinho, de pensar, esse irmão ainda não chegou à situação de aprendizagem que eu já cheguei. Que Deus cuide dele. Isso no sentido mais figurado que está dentro desta caridade. É uma forma de caridade que não é aquela simplesmente de dar o objeto material, que é uma caridade que nesse momento se faz tão necessária, que é muitíssimo importante. Muitíssimo importante. O alimento, o agasalho, a coberta, mas a compreensão, a fala adequada ao outro também é uma forma de caridade. E para muitos, principalmente aqueles que são mais abastados financeiramente, que podem ir lá e resolver a caridade material, falam, cumpri minha missão. Estou comprando tijolinhos para uma construção celestial. Para muitos destes, essa caridade de emanar amor, de compreensão e de entender que cada um de nós, seres humanos, estamos numa evolução, é um aprendizado. É um aprendizado do qual podemos estarmos ali e fazermos uso dela, para que nós próprios ganhemos com isso em forma de evolução moral. E quando Jesus coloca ali que passou um sacerdote, passou um outro também estudioso das palavras e fizeram-se de cegos, desapercebidos, mostra que é aquele outro que não tem tanto conhecimento da lei em si, mas que tem isso intrínseco dentro de si, dentro do seu coração. Viu o necessitado, foi lá e auxiliou, sem nem pensar se com isso estava ali ganhando crédito diante de Deus. Mas fez porque é o que gostaria que a ele fosse feito. Que nós aprendamos nesse momento e em todos os demais a sermos caridosos nas pequenas coisas, para que aí possamos também sermos eficientes nas caridades maiores e façamos ao próximo só aquilo que gostaríamos que a nós fosse feito. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, ou seja, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos mostra estas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Bem-aventurados, disse ele, os pobres de espírito, ou seja, humildes, pois é deles o reino dos céus. Bem-aventurados aqueles que têm o coração puro, bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Amai ao próximo como a vós mesmos, fazei aos outros o que gostaríeis que vos fizessem. Amai aos vossos inimigos, perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Fazei o bem com discrição. Julgai a vós mesmos, antes de julgardes os outros. Humildade e caridade
Eis o que ele não cessa de recomendar e exemplificar: orgulho e egoísmo. Eis o que não cansa de combater. E faz mais do que recomendar a caridade. Coloca-a claramente e em termos bem definidos como a condição absoluta da felicidade futura. No quadro em que Jesus nos mostra o julgamento final, é preciso, como em muitas outras coisas, separar o que pertence à linguagem figurada da alegoria. Os homens, como estes a quem falava, ainda incapazes de compreender as questões puramente espirituais, devia apresentar imagens materiais chocantes, surpreendentes, capazes de impressionar, para melhor serem aceitas. Devia mesmo não se afastar das ideias do seu tempo, quanto à forma, reservando sempre para o futuro a verdadeira interpretação de suas palavras e pontos sobre os quais não podia explicar-se claramente. Mas ao lado da parte acessória ou figurada do quadro, há uma ideia dominante, a da felicidade reservada aos justos e a infelicidade que espera o mal. Então, gente, quando Jesus disse ali que os que estavam à esquerda seriam lançados aos diabos e aos seus anjos, é para que o povo daquela época o entendesse. Mas nós sabemos que isso tudo é a nossa própria consciência. Quem irá nos cobrar os atos que praticamos, as palavras que proferimos ao vento e deixamos ser levadas e emanadas pela energia universal que está aí e que chegue a outra pessoa, mesmo que esteja em outro país, a quilômetro de distância, somos nós que teremos que dar conta disso. Nós somos os responsáveis e nós já sabemos que o que nos cobrará diante do fato de estarmos desencarnados, o que nos pesará ali é a nossa consciência, é a nossa bagagem, é aquilo que carregarmos dessa vida para a vida espiritual. Então que saibamos nesse momento praticar a caridade, mas que comecemos nessa semana como exercício a praticá-la ali, com aquela criança que nos rodeia o tempo todo, com aquele adulto que ainda não entende o que é espiritismo, ou que não entende o principal, que não precisa ser a sigla da religião ou da doutrina, mas que não entende o que é o amor de Deus, ou que muitos ainda nem creem que Ele exista, que Ele é o Criador de tudo. Então que tenhamos essa paciência, que saibamos proferir as palavras certas, que saibamos digerir e repensar aquilo que estaremos recebendo para podermos ali transformá-la numa resposta boa a essas pessoas que nos rodeiam. E sempre nos lembrarmos dos irmãos que necessitam também dessa caridade material, do alimento que nutre o corpo, mas que faz com que a alma, o espírito ganhe esse alívio, ganhe esse sustento necessário e que consiga assim perceber que não está só nesse mundo. Então, meus irmãos, que esta semana seja de paz, que tenhamos ali a certeza de que Deus está presente em tudo e em todos, das grandiosas às pequenas coisas. E agradeço a Deus Pai por essa oportunidade, por esse trecho do Evangelho, para que possamos pensar e repensar em nossa vida, em nossos atos, em nossas atitudes. E que Deus abençoe a todos nós que somos ali da Casa Espírita, a todos aqueles que estão vendo o áudio e que estão ali ingressando, e a toda essa humanidade que são nossos irmãos, independente da cor da
pele, se tem olhinhos puxados ou não, independente de suas crenças e convicções. Somos irmãos, filhos de um mesmo Pai. E que esse Pai, que esse Deus Todo-Poderoso de amor e bondade, abençoe a cada um neste momento. Que assim seja. Boa tarde, pessoal amado. A gente vai continuar o estudo do livro A Gênese de Kardec. Nós havíamos parado no capítulo 14, que fala sobre os fluidos, no item que fala sobre curas. Como já faz algum tempo que a gente não se encontra, nós vamos dar uma pequena revisão. Então eu peguei alguns trechos desde o começo desse capítulo, só para a gente relembrar direitinho e não ficarmos ali com dúvidas ou perdidos. Vimos que o fluido cósmico universal, como princípio elementar universal, oferece dois estados distintos, o de eterização ou imponderabilidade, é o estado normal primitivo, e o de materialização ou de ponderabilidade, consecutivo àquele. O ponto intermediário é o da transformação do fluido em matéria tangível. Vimos que cada um desses estados necessariamente dá lugar a fenômenos especiais. Vimos que o estado de materialização ou ponderabilidade, por exemplo, fica a cargo do estudo da própria ciência que conhecemos, enquanto que os fenômenos qualificados de fenômenos espirituais ou psíquicos, porque se ligam à existência dos espíritos, estão na atribuição do espiritismo. Porém, como a vida espiritual e a vida corporal estão incessantemente em contato, os fenômenos dessas duas ordens se apresentam frequentemente ao mesmo tempo. Mas o homem no estado encarnado não pode ter a percepção senão de fenômenos psíquicos que se ligam à vida corporal. Os que são do domínio exclusivo da vida espiritual escapam a seus sentidos materiais e não podem ser percebidos senão no estado de espírito. Vimos que a solidificação da matéria, na realidade, não passa de um estado transitório desse fluido universal e que pode voltar ao seu estado primitivo quando as condições de coesão cessam de existir. E aí vimos que o perispírito, ou corpo fluídico dos espíritos, é um dos produtos mais importantes do fluido cósmico universal. É uma condensação desse fluido em torno de um foco inteligente ou alma. Então, é o corpo do espírito, como vimos, e é feito a partir do fluido cósmico universal. Isso vai ser importante para a gente entender o tema curas, né? A natureza do envoltório fluídico do perispírito está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Por exemplo, espíritos inferiores não podem mudar o perispírito à sua vontade, não podem se transportar à vontade, por exemplo, de um mundo para o outro. Os espíritos superiores, ao contrário, podem vir aos mundos inferiores e, mesmo aí, se encarnar. Nós temos conhecimento de espíritos evoluídos que encarnaram, para nos auxiliar no progresso. Fora o exemplo maior de todos, que é o próprio encarne de Jesus. Vimos também que os fluidos espirituais que constituem um dos estados do fluido cósmico, porque tudo que existe parte desse fluido cósmico universal, esses fluidos espirituais são a atmosfera dos seres espirituais. São o elemento do qual extraem os materiais sobre os quais operam. Vimos que os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, não que os manipulem como os homens manipulam os gases,
mas com o auxílio do pensamento e da vontade. Então, o pensamento e a vontade são para o espírito aquilo que a mão é para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem a tais fluidos esta ou aquela direção, eles o aglomeram, os combinam ou dispersam, formam com esses materiais conjuntos que tenham uma aparência, uma forma, uma cor determinadas, mudam suas propriedades como um químico altera as propriedades dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo determinadas leis. É a grande oficina, o laboratório da vida espiritual. Vejam, a Gênese nos coloca, algumas vezes essas transformações são resultados de uma intenção. Frequentemente, são o produto de um pensamento inconsciente. Basta ao espírito pensar numa coisa para que tal coisa se produza, assim como basta modular uma área para que a música repercuta na atmosfera. A mais, o pensamento cria imagens fluídicas e se reflete no envoltório espiritual como num espelho. O pensamento toma corpo e aí se fotografa de alguma forma. Lembra que vimos esse exemplo da Gênese? Olha, tenha um homem, por exemplo, a ideia de matar outro. Embora seu corpo material esteja impassível, seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento, do qual reproduz todas as variações. Executa fluidicamente o gesto, o ato que tem o desígnio de cumprir. O pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira se pinta como em um quadro, tal como está em seu espírito. É assim que os movimentos mais secretos da alma repercutem no envoltório fluídico, que uma alma pode ler em outra alma como num livro e ver o que não é perceptível pelos olhos do corpo. Todavia, vendo a intenção, pode pressentir a realização do ato que lhe seguirá, porém não pode determinar o momento em que ele se realizará, nem precisar seus detalhes, nem mesmo afirmar se ele virá a realizar-se, pois as circunstâncias ulteriores podem modificar os planos e mudar as disposições. Ele não pode ver aquilo que não está no pensamento. O que vê é a preocupação habitual do indivíduo, seus desejos, seus projetos, seus desígnios bons ou maus. A ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais tem consequências de importância direta e capital para os encarnados. As pessoas acreditam que seus próprios pensamentos são secretos, mas no estudo da Gênese e no estudo do Espiritismo, nós espíritas sabemos que é necessário vigiar e orar, principalmente os pensamentos de onde tudo provém, nossas ações, palavras, vibrações, inclusive. As pessoas que não compreendem isso agasalham pensamentos ali difíceis por muito tempo. Nós que estamos aprendendo, podemos então fazer esse filtro. Na hora que vem aquele pensamento que fica ali martelando coisas que identificamos como difíceis, vamos ali já ir eliminando, buscando recursos através da prece, da leitura do Evangelho, recursos salutares que possam nos desviar de tais pensamentos, porque criamos a nossa atmosfera pessoal assim. E entramos no tema curas. Então, como vimos, o fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, do qual são transformações. Pela identidade de sua natureza, esse fluido, condensado no perispírito, pode fornecer ao corpo os princípios reparadores. O agente propulsor é o espírito, encarnado ou desencarnado, que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância de seu envoltório fluídico. A cura se opera pela substituição de uma molécula sã a uma molécula malsã. E a potência curadora estará, pois, em razão da pureza da substância inoculada.
Depende ainda da energia da vontade, a qual provoca uma emissão fluídica mais abundante e dá ao fluido uma força maior de penetração. Depende, enfim, das intenções que animam aquele que quer curar, quer seja ele homem ou espírito. Os fluidos que emanam de uma fonte impura são como substâncias médicas alteradas. Os efeitos da ação fluídica sobre os doentes são extremamente variados, segundo as circunstâncias. Esta ação é algumas vezes lenta, reclama tratamento seguido, como no magnetismo comum. Outras vezes é rápida, como uma corrente elétrica. Há pessoas dotadas de tal poder que operam sobre certos doentes curas instantâneas por uma só imposição das mãos ou até exclusivamente por um só ato de vontade. Mas entre esses dois polos existem infinitas variações. Todas as curas desse gênero são variedades do magnetismo e não diferem senão pela potência e rapidez da ação. O princípio é sempre o mesmo. É o fluido que desempenha o papel de agente terapêutico e cujo efeito é subordinado à qualidade e às circunstâncias especiais. A ação magnética pode produzir-se por diversas maneiras. Kardec coloca 3 maneiras onde pode se produzir então essa ação magnética. Primeiro, pelo próprio fluido do magnetizador. É o magnetismo propriamente dito ou magnetismo humano, cuja ação é subordinada à potência e, sobretudo, à qualidade do fluido. Então, vimos que existe a possibilidade nossa de encarnado no corpo físico, o magnetismo humano ser utilizado. Então, quando nos dispomos ao bem, ao desejo do bem do próximo, imaginem ali, por exemplo, o trabalho do passe. Então, sempre a pessoa humana pode dispor de magnetismo próprio para fazer o bem. A segunda forma é pelo fluido dos espíritos que atuam diretamente e sem intermediários sobre um encarnado, seja para curar ou acalmar um sofrimento, seja para provocar o sono sonambúlico espontâneo, seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral qualquer. É o magnetismo espiritual, cuja qualidade está em razão direta das qualidades do espírito. Vamos ver daqui a pouquinho um exemplo da Revista Espírita sobre essa questão. E temos também o exemplo do próprio André Luiz, no livro Nosso Lar, em que ele, numa condição melhor, volta à Terra, à sua antiga casa, residência, para auxiliar ao atual companheiro de sua ex-esposa. Lembram-se, ele estava doente e André Luiz vai até lá e consegue magnetizar a água que está ao lado do leito, beneficiando esse companheiro. E temos a terceira forma, que é pelo fluido que os espíritos derramam sobre o magnetizador e ao qual este serve de condutor. É o magnetismo misto, semi-espiritual, ou, se assim quisermos, humano-espiritual. O fluido espiritual, combinado com o fluido humano, dá a este último as qualidades que lhe faltam. O auxílio dos espíritos em tais circunstâncias é por vezes espontâneo, porém com mais frequência é provocado pelo apelo do magnetizador. Esse é um exemplo bastante claro do que ocorre na nossa sala de passes ali, nos trabalhos da quinta-feira, em que nos dispomos a ir, nós encarnados, e que com certeza sentimos ali, na hora dos passes, o quanto a espiritualidade vem em nosso socorro e potencializa essa vontade, esse magnetismo que já temos e que deve estar em desenvolvimento sempre. Vamos a mais um item da Gênese, item 34. A faculdade de curar pela influência fluídica é muito comum e pode desenvolver-se mediante o exercício.
Porém, a de curar instantaneamente pela imposição das mãos é mais rara e seu apogeu pode ser considerado como excepcional. Entretanto, tem sido observada em diversas épocas e em quase todos os povos têm surgido indivíduos que a possuíam em grau elevado. Vamos ver um exemplo dado na Revista Espírita, relatada nessa revista, que fala sobre o príncipe de Hohenlohe, revista de dezembro de 1866. Há 2 anos, uma princesa de 17 anos, Matilde de Schwarzenberg, filha do príncipe deste nome, se achava na casa de saúde do Sr. Heine em Würzburg. Era-lhe absolutamente impossível andar. Em vão, os médicos mais famosos da França, da Itália e da Áustria tinham esgotado todos os recursos de sua arte para curar a princesa dessa enfermidade. Somente o Sr. Heine, que obteve a ajuda das luzes e da experiência do célebre médico Sr. Textor, tinha conseguido, à força de cuidados prodigalizados à doente, pô-la em condições de manter-se de pé. E ela, fazendo esforços, tinha conseguido executar alguns movimentos, como para andar, mas sem andar realmente. Pois bem, a 20 de junho de 1821, ela deixou o leito de repente e andou muito livremente. Eis como a coisa se passou. De manhã, pelas 10 horas, o príncipe Hohenlohe foi visitar a princesa, que mora na casa do Sr. Reinach, deão do capítulo. Quando entrou em seu apartamento, perguntou-lhe, como em conversa, em presença de sua governanta, se tinha fé firme que Jesus Cristo poderia curá-la de sua doença. À sua resposta de que estava intimamente persuadida, o príncipe disse à piedosa doente que orasse do fundo do coração e pusesse sua confiança em Deus. Quando ela parou de orar, o príncipe lhe deu sua bênção e disse: Vamos, princesa, levantai-vos. Agora estáis curada e podeis andar sem dores. Todas as pessoas da casa foram chamadas imediatamente. Não sabiam como exprimir o seu espanto por ver uma cura tão pronta e tão incompreensível. Todos caíram de joelhos na mais viva emoção e cantaram louvores ao Todo-Poderoso. Felicitaram a princesa por sua felicidade e juntaram suas lágrimas às que a alegria fazia correr de seus olhos. Esta notícia, espalhando-se pela cidade, provocou admiração. Corriam em multidão para se assegurarem do acontecimento pelos próprios olhos. A 21 de junho, a princesa já se havia mostrado em público. Impossível descrever o deslumbramento que ela experimentou, vendo-se fora do leito de cruéis sofrimentos. A 25, o príncipe de Hohenlohe deu outro exemplo notável da graça que possui. A esposa de um ferreiro na rua Samuels não podia mais ouvir nem mesmo as batidas ou marretadas de sua forja. Ela foi encontrar o príncipe no pátio do presbítero Hung e pediu-lhe socorro. Enquanto estava de joelhos, ele lhe impôs as mãos sobre a cabeça e, tendo orado algum tempo, com os olhos erguidos para o céu, tomou-a pela mão e a ergueu. Qual não foi o espanto dos espectadores quando essa mulher, levantando-se, disse que ouvia soar o relógio da igreja. Voltando para casa, não deixava de contar a todos que a interrogavam o que acabara de acontecer. O príncipe teve êxito em várias outras curas de doentes que o procuravam. No dia 30, depois do meio-dia, o príncipe deu um exemplo extraordinário de cura. Uma charrete, em volta da qual estavam reunidos milhares de espectadores, tinha vindo de uma cidade. Nela estava um pobre estudante aleijado dos braços e das pernas, atrofiados de maneira horrível. O príncipe, que ouviu a súplica desse infeliz para aliviá-lo, veio até a charrete. Orou cerca de 5 minutos com as mãos postas e erguidas para o céu.
Falou várias vezes ao estudante e, enfim, lhe disse: Levantai-vos em nome de Jesus Cristo. O estudante efetivamente levantou-se, mas com sofrimentos que não pôde disfarçar. O príncipe lhe disse que não perdesse a confiança. O infortunado, que alguns minutos antes não podia mover braços nem pernas, pôs-se de pé e perfeitamente livre em cima da charrete. Depois, erguendo os olhos para o céu, com a mais terna expressão de reconhecimento, exclamou: Ó Deus, vós me socorrestes. Os espectadores não puderam conter as lágrimas. As curas miraculosas operadas pelo príncipe de Hohenlohe poderiam fornecer assunto para mais de 100 quadros de ex-voto. Notar-se-á a analogia chocante que existe entre esses fatos de cura e os de que somos testemunhas. O senhor de Hohenlohe se achava nas melhores condições para o desenvolvimento de sua faculdade e assim a conservou até o fim. Como nessa época não lhe conhecia a verdadeira origem, era considerada como um dom sobrenatural, e o senhor de Hohenlohe como operador de milagres. A comunicação seguinte foi dada pelo príncipe de Hohenlohe na Sociedade de Paris. Sociedade de Paris, 26 de outubro de 1866. Médium, Senhor Desliens. Senhores, venho entre vós com imenso prazer, pois minhas palavras podem tornar-se para todos um útil assunto de instrução. Fraco instrumento da providência divina, pude contribuir para fazer glorificar o seu nome e venho de boa vontade entre aqueles que têm, por objetivo principal, conduzir-se segundo as suas leis e avançar tanto quanto lhes for possível no caminho da perfeição. Vossos esforços são louváveis e eu me considerarei como muito honrado em assistir a alguns de vossos trabalhos. Vamos então desde já às manifestações que provocaram a minha presença entre vós. Como dissestes e com razão, a faculdade de que eu era dotado era simples resultado da mediunidade. Eu era instrumento, os espíritos agiam, e se algo eu pude, não foi certamente senão por meu grande desejo de fazer o bem e pela convicção íntima de que a Deus tudo é possível. Eu cria, e as curas que obtinha vinham incessantemente aumentar a minha fé. Como todas as faculdades mediúnicas que hoje concorrem para a vulgarização do ensino espírita, a mediunidade curadora foi exercida em todos os tempos e por indivíduos pertencentes a diversas religiões. Como um bom pai, que ama igualmente a todos os seus filhos, sua solicitude se espalha sobre todos, mas mais particularmente sobre os que mais necessitam de apoio para avançar. É assim que não é raro encontrar homens dotados de faculdades extraordinárias para a multidão entre os simples. E por esta palavra eu entendo aqueles cuja pureza de sentimento não foi manchada pelo orgulho e pelo egoísmo. É verdade que a faculdade pode igualmente existir em pessoas indignas, mas ela não é, nem poderia ser, senão passageira. É um meio enérgico de lhes abrir os olhos, tanto pior para eles se teimam em conservá-los fechados. Eles reentrarão na obscuridade de onde saíram, com a confusão e o ridículo por cortejo, se Deus não punir, desde esta vida, seu orgulho e sua obstinação em desconhecer a sua voz. Seja qual for a crença íntima de um indivíduo, se suas intenções forem puras e se ele estiver inteiramente convencido da realidade daquilo em que crê, ele pode, em nome de Deus, operar grandes coisas. A fé transporta montanhas, dá a visão aos cegos e o entendimento espiritual àqueles que antes erraram nas trevas da rotina e do erro. Quanto à melhor maneira de exercer a faculdade de médium curador, há apenas uma: manter-se modesto e puro e imputar a Deus e às potências que dirigem a faculdade tudo o que se realiza. Os que perdem os instrumentos da providência é que não se julgam simples instrumentos. Eles querem que seus méritos sejam, em parte, a causa da escolha de sua pessoa,
O orgulho os embriaga e o precipício se escancara sob seus passos. Educado na religião católica, penetrado da santidade de suas máximas, tendo fé em seu ensino, como todos os meus contemporâneos, eu considerava como milagres as manifestações de que era objeto. Hoje, sei que é coisa inteiramente natural e que pode e deve acomodar-se com a imutabilidade das leis do Criador, para que sua grandeza e justiça permaneçam intactas. Deus não poderia fazer milagres, porque seria dar a presumir que a verdade não fosse bastante forte para afirmar-se por si mesma, e, por outro lado, não seria lógico demonstrar a eterna harmonia das leis da natureza, perturbando-as com fatos em desacordo com a sua essência. Quanto a adquirir a faculdade de médium curador, não há método para isso, pois todo mundo pode, em certa medida, adquirir essa faculdade, e agindo em nome de Deus, cada um fará suas curas. Os privilegiados aumentarão em número à medida que a doutrina se vulgarizar, e é muito simples, pois que haverá mais indivíduos animados de sentimentos puros e desinteressados. Príncipe de Oren-Loré. Por hoje terminamos aqui. Vamos pedir a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre e a Fabiano de Cristo, esse Frei amoroso que cuida de cada um de nós, que somos ligados à casa de Fabiano e a todas as casas a ela ligadas, encarnados e desencarnados. Agradecemos todo o amparo que nem merecemos ter. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, como devemos perdoar aos nossos irmãos. E não nos deixes cair em tentações, livrando-nos de todo o mal. Uma boa tarde a todos, que Deus nos abençoe e nos ampare.